O choro desesperado do pequeno Marco, um menino de apenas 4 anos, ecoava como uma sirene de alerta no silêncio sepulcral da luxuosa mansão do deputado Moretti. A criança estava encolhida num canto da sala, tremendo, com as mãozinhas pressionadas contra os olhos para não ver a figura imponente de sua madrasta. Ninguém parecia capaz de estancar aquelas lágrimas, exceto Helena, a governanta de 60 anos que servia naquela casa há uma vida inteira. Com um passo apressado que traía sua idade, mas não sua determinação, Helena aproximou-se do menino ignorando o olhar gélido da patroa. Ajoelhou-se no mármore frio, não com a rigidez de uma empregada, mas com a doçura de uma avó, e sussurrou uma antiga cantiga de ninar, acariciando as costas do pequeno com um ritmo lento e tranquilizador. Foi como assistir a um pequeno milagre em tempo real. Ao toque áspero, mas amoroso de Helena, os gritos de Marco transformaram-se em soluços abafados, e depois, numa respiração calma. O menino agarrou-se ao avental da mulher, escondendo o rosto no tecido que cheirava a amido e lavanda, encontrando ali o único refúgio seguro num mundo que se tornara subitamente hostil. Helena era a única que conseguia decifrar o código do medo de Marco, a única que não via seus comportamentos como birras a serem corrigidas, mas como pedidos de socorro desesperados. Aquele laço invisível e poderoso era a única barreira que restava entre a inocência da criança e a crueldade calculada que agora reinava naquela casa, uma barreira que estava prestes a ser testada até o limite. Você já foi capturado por essa atmosfera de tensão emocional? Estamos nos dedicando ao máximo para alcançar nosso sonho de 1000 inscritos e sua ajuda é fundamental para nós. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade do Brasil ou do mundo você está acompanhando essa história dramática. Seu apoio é nossa força para denunciar essas injustiças ocultas. Agora, voltemos à Vila Moretti, onde as aparências enganam terrivelmente. Alessandro Moretti, o pai de Marco, era um homem que vivia de imagem pública e aprovação. Político influente e respeitado, passava seus dias mediando conflitos e apertando mãos, construindo uma fachada de respeitabilidade inatacável. No entanto, ao cruzar a porta de casa, sua autoridade derretia como gelo ao sol. Ele sabia que sua nova esposa, Isabela, tinha um gênio difícil, mas escolhera o caminho da omissão, fechando um olho, e muitas vezes os dois, para as dinâmicas domésticas, tudo para evitar escândalos e manter a ilusão da família perfeita de comercial de margarina. Ele não percebia que seu silêncio não estava comprando a paz, mas sim financiando uma guerra silenciosa contra seu próprio sangue. A mansão refletia essa dicotomia. Mármores brancos polidos como espelhos, estátuas neoclássicas e uma ordem maníaca que fazia a casa parecer mais um museu do que um lar. Não havia brinquedos fora do lugar, não havia marcas de dedos nos vidros. Para Isabela Conte, a nova patroa, a casa era uma extensão de seu ego, perfeita, fria e intocável. Marco, com sua energia vital e sua bagunça infantil, era visto não como um filho para amar, mas como um erro de projeto, uma mancha de caos num quadro geométrico que precisava ser consertado a qualquer custo. Isabela, 36 anos de beleza escultural e coração de pedra, geria a casa com um regime de terror psicológico. Narcisista até a medula, não tolerava que a atenção fosse desviada dela ou que suas ordens fossem questionadas, muito menos por uma criança de 4 anos. Sua disciplina era feita de olhares que petrificavam, de privações de afeto, e quando as portas estavam fechadas e Alessandro não estava, de punições físicas que não deixavam marcas visíveis na pele, mas cicatrizes profundas na alma. Helena via tudo. Via como Marco parava de respirar quando Isabela entrava na sala, via como o menino tentava ficar invisível para não ser notado, e a raiva crescia dentro dela, quente e sufocante. Helena tentara com a cautela de quem teme perder o emprego, mas não pode calar a consciência, alertar Alessandro de que Marco havia mudado, que estava quieto demais, assustado demais. Mas o político, mestre na arte da evasão, a dispensara com frases feitas. Helena, não se preocupe, Isabela é apenas rigorosa porque quer educá-lo bem.
Marco precisa de regras. Aquelas palavras ecoavam agora na mente da governanta como uma sentença. Alessandro escolhia o conforto da negação em vez do trabalho da verdade, deixando o filho à mercê de uma mulher que desconhecia a palavra piedade. A tensão na casa tornara-se palpável, um fio elétrico esticado prestes a arrebentar. Marco vivia em estado de alerta perpétuo, caminhando nas pontas dos pés pelo chão encerado para não fazer barulho, aterrorizado com a ideia de incomodar a madrasta. Suas crises de choro, que Alessandro catalogava como simples birras da idade, eram, na verdade, válvulas de escape de um terror acumulado, gritos de um prisioneiro que não sabe como pedir ajuda. E naquela tarde, o destino decidiu jogar suas cartas, fazendo Alessandro voltar para casa antes do previsto, exatamente quando o frágil equilíbrio daquela casa estava prestes a estilhaçar. Era uma terça-feira comum, quando o carro oficial deixou Alessandro no portão da vila. Uma reunião cancelada lhe presenteara com uma tarde livre, um evento raro que ele esperava usar para relaxar. Entrou em casa com a pasta na mão, esperando o habitual silêncio abafado. Em vez disso, foi recebido por um som que fez seu coração parar por um segundo. O choro de Marco. Não era um choro de manha, mas um grito estrangulado de pavor puro, vindo do longo corredor que levava aos quartos. Alessandro congelou, escondido pela curva do átrio, e pela primeira vez, em vez de anunciar sua chegada, ficou escutando. O que ele viu ao espiar pelo canto gelou o sangue em suas veias, destruindo num instante anos de negação autoimposta. Marco estava no chão, agarrado ao batente de uma porta, recusando-se a mover, e sobre ele estava Isabela. Mas não era a esposa composta dos jantares de gala. Seu rosto estava retorcido numa expressão de raiva animal. Ela não tentava convencer a criança. Ela o havia agarrado pelo braço com uma violência que nenhum pai deveria usar e começara a arrastá-lo à força pelo chão duro. O corpo do menino deslizava no mármore como um saco de lixo, enquanto ele gritava: "Não, não, tenho medo." Alessandro permaneceu paralisado, incapaz de processar o horror daquela cena doméstica. Sua mente política buscava uma rota de fuga, uma explicação racional, mas seus olhos viam apenas a brutalidade nua e crua. Exatamente nesse momento, de uma porta lateral, saiu Helena com um cesto de roupas limpas nos braços. A governanta parou bruscamente. O cesto caiu no chão com um baque surdo, espalhando lençóis brancos pelo piso. Helena não olhou para Alessandro escondido na sombra. Seus olhos estavam fixos na madrasta que arrastava a criança. E naqueles olhos, a tristeza deu lugar a uma fúria bíblica. Algo estava para acontecer que mudaria para sempre o destino daquela família. Se você está torcendo por Helena e espera que a justiça divina intervenha para salvar o pequeno Marco, deixe um like neste vídeo. Que Deus abençoe quem tem a coragem de defender os indefesos. O cesto de roupa jazia virado no chão como uma barreira rompida entre dois mundos, o da ordem submissa e o da rebelião necessária. Helena não parou para recolhê-lo. Seu corpo, geralmente curvado pelos anos de serviço, endireitou-se com uma dignidade súbita e férrea, alimentada por uma descarga de adrenalina que a fez esquecer qualquer hierarquia social. Diante dela, a cena era um quadro de pura crueldade. Isabela ainda apertava o pulso de Marco, as unhas pintadas de vermelho cravando na carne macia do menino, enquanto ele a olhava com olhos arregalados de terror, incapaz até de chorar, paralisado como uma presa entre os dentes de um predador. Alessandro, oculto na sombra do átrio, sentiu o ar lhe faltar, testemunha muda de um abuso que permitira por tempo demais. Isabela, ouvindo o barulho e vendo a governanta avançar, virou-se com uma expressão de desprezo absoluto, como se um inseto irritante tivesse ousado interromper seu trabalho. "O que pensa que está fazendo, Helena?" sibilou a voz carregada de um veneno frio. "Recolha essa bagunça e volte para a cozinha. Não é da sua conta como educo esse menino mimado." Ela não soltou Marco. Pelo contrário, puxou-o com força para si, como se reivindicasse sua propriedade sobre aquele ser humano, desafiando silenciosamente a doméstica a dar mais um passo. Naquele gesto havia toda a arrogância de quem se crê intocável,
protegida pelo título de senhora e pela convicção de que os empregados devem ser cegos e mudos. Mas Helena havia cruzado o ponto de não retorno. Tinha visto lágrimas demais secadas às escondidas, hematomas demais explicados como quedas acidentais. Isso não é educação, senhora, respondeu. Helena, a voz tremendo não de medo, mas de raiva comprimida. Isso é maldade. Está machucando ele. Olhe para o braço dele. Está marcando. Deu mais um passo à frente, invadindo o espaço vital da madrasta, violando todas as regras não escritas do protocolo doméstico. Pela primeira vez em décadas, a governanta não pedia licença. Ela impunha um limite moral. A reação de Isabela foi uma risada estridente e nervosa, desprovida de qualquer calor humano. Maldade? Você ousa me falar de maldade? Esse menino é um monstro manipulador, gritou apontando para Marco, que tremia a seus pés. Ele me desobedeceu, recusou-se a dormir. Ele precisa aprender que nesta casa há regras, e se o pai dele é fraco demais para impô-las, eu o farei. Isabela distorcia a realidade diante dos olhos de todos, transformando uma vítima inerme em culpado, usando a retórica da disciplina para justificar seu sadismo. Era a injustiça suprema. O adulto poderoso esmagando a criança e acusando-a de ser o problema. Alessandro, de seu esconderijo, sentiu aquelas palavras como tapas na cara. Pai fraco demais. A frase ecoou em sua cabeça, desmascarando sua covardia. Ele via sua esposa pela primeira vez sem filtros. Não havia amor, não havia preocupação materna. Havia apenas um desejo doentio de controle e um ódio profundo por aquela criança que representava um passado que ela queria apagar. No entanto, as pernas de Alessandro pesavam como chumbo. O medo do escândalo, da briga, do fracasso matrimonial, ainda o mantinha pregado ao chão, tornando-o cúmplice silencioso daquele horror. Solte-o, ordenou Helena, ignorando os insultos. Sua voz se elevou, preenchendo o corredor de mármore. Eu disse para soltá-lo agora. Isabela, chocada com tamanha audácia, soltou o braço de Marco por um instante. Não por piedade, mas para confrontar a mulher que ousava desafiá-la. Marco, livre da garra, não correu. Estava apavorado demais. Encolheu-se no chão, cobrindo a cabeça com os braços, esperando o próximo golpe. Aquela imagem de total submissão partiu definitivamente o coração de Helena. Você está demitida, gritou Isabela, com o rosto vermelho de raiva, apontando um dedo acusador para a governanta. Pegue suas coisas e suma, agora, e agradeça por eu não chamar a polícia por agressão. Como se atreve a levantar a voz para mim na minha casa? A ameaça era terrível. Helena, aos 62 anos, arriscava perder tudo, a aposentadoria, a casa, a reputação. Mas olhando para a criança no chão, Helena entendeu que havia coisas mais importantes que um salário. Havia a alma daquele menino para salvar. Esta não é sua casa, senhora, disse Helena com uma calma glacial que contrastava com os gritos da madrasta. Esta é a casa do Marco, e a senhora é apenas uma hóspede que esqueceu como se comportar como ser humano. Isabela abriu a boca, incrédula. Helena colocou-se fisicamente entre a mulher e a criança, servindo de escudo humano. Se quiser tocar nele de novo, terá que passar por cima de mim. E juro, senhora, que não serei fácil de mover. Isabela, sentindo-se encurralada por uma criada, perdeu qualquer resquício de controle. Levantou a mão, pronta para bater em Helena, pronta para restabelecer sua autoridade com violência física se necessário. Saia da frente, velha bruxa, ou farei com que nunca mais trabalhe em Roma inteira. O conflito atingira seu ápice. Não era mais uma questão de disciplina infantil. Era uma guerra aberta entre o bem e o mal, entre quem protege e quem abusa. Isabela estava convencida de que vencera, forte em sua posição e na ausência aparente de Alessandro. Acreditava que o poder lhe dava o direito de esmagar qualquer um. Naquele momento de tensão extrema, onde a injustiça parecia triunfar e a violência era iminente, o silêncio da casa foi quebrado não por um grito, mas pelo som decidido de passos no mármore. Alessandro saiu das sombras. Não era mais o político diplomático, nem o marido condescendente. Era um pai que acabara de ver o inferno em sua própria casa. Seu rosto estava pálido,
mas seus olhos queimavam com uma luz nova, fria e perigosa. Ele tinha visto tudo, tinha ouvido tudo, e o tempo dos acordos tinha acabado. Isabela virou-se, notando finalmente a presença do marido. Seu rosto mudou instantaneamente, passando da fúria para a vitimização numa fração de segundo, uma transformação grotesca. "Alessandro! Amor! Graças a Deus você está aqui!" exclamou, fingindo chorar. "Essa mulher enlouqueceu. Ela me ameaçou. Assustou o Marco. Você tem que expulsá-la agora." Tentou correr para ele para abraçá-lo, para manipulá-lo mais uma vez, certa de que o marido defenderia ela, a esposa legítima, contra a doméstica insubordinada. Mas Alessandro não abriu os braços. Permaneceu imóvel, rígido como uma estátua, o olhar fixo em Marco encolhido no chão e em Helena que, apesar da ameaça de demissão, não se movera 1 milímetro de sua posição de defesa. Ele via a cena com uma clareza dolorosa. De um lado, a mulher com quem se casara, mentindo descaradamente. Do outro, a mulher que pagava, que arriscava tudo por amor ao seu filho. A injustiça daquela situação, o fato de uma funcionária ter que fazer o trabalho que cabia a ele, atingiu-o com a força de uma marreta, estilhaçando sua passividade. Helena olhou para Alessandro, a respiração pesada. Não baixou o olhar. Em seus olhos não havia súplica, mas um desafio silencioso. "De que lado você está, Alessandro? Você é um homem ou é um cúmplice?" Aquele momento suspenso pareceu durar uma eternidade. Marco soluçava baixinho, um som angustiante que preenchia o vazio entre os adultos. Isabela continuava a falar, a vomitar acusações, sem perceber que cada palavra que dizia cavava sua própria cova. A situação estava no fundo do poço. Helena estava tecnicamente demitida, ameaçada e em perigo. Marco estava aterrorizado. Isabela parecia ainda ter o controle da narrativa, mas a verdade, nua e brutal, fora exposta. Alessandro vira o monstro arrastar seu filho. E agora, no silêncio ensurdecedor que seguiu os gritos de Isabela, ele precisava fazer a escolha que definiria o resto de sua vida. Não havia mais espaço para política. Só havia espaço para justiça. Alessandro passou por Isabela como se a mulher fosse feita de fumaça, ignorando completamente seus braços estendidos e suas lágrimas de crocodilo. O silêncio que desceu no corredor foi mais pesado que qualquer grito. Era o silêncio de um veredito já emitido. O homem político, acostumado a pesar cada gesto no parlamento, agora movia-se com uma gravidade solene, despindo-se do papel de marido para vestir finalmente o de pai. Isabela ficou com as mãos no ar, a boca aberta numa expressão grotesca de choque, incapaz de compreender como sua atuação perfeita não surtira efeito na plateia que mais importava. Alessandro chegou ao ponto onde Marco estava encolhido no chão, tremendo como uma folha. Sem se importar com o vinco de suas calças de alfaiataria, ajoelhou-se no mármore frio, colocando-se ao nível do filho. "Marco", sussurrou com a voz embargada, "papai está aqui. Ninguém vai te machucar nunca mais." O menino ergueu o olhar, incrédulo, buscando nos olhos do pai um traço daquela passividade que conhecia bem, mas encontrou apenas uma dor imensa e uma determinação nova. Com um soluço libertador, Marco lançou-se nos braços do pai, abraçando seu pescoço com força desesperada, escondendo o rosto em seu peito para apagar a visão da madrasta. Alessandro levantou-se lentamente, segurando o filho, firme nos braços como o tesouro mais precioso que quase perdera por negligência. Então virou-se para Helena. A governanta ainda estava lá, em posição de defesa, ofegante, esperando a demissão que lhe fora prometida. Mas Alessandro não a olhou com reprovação. Em seus olhos havia uma gratidão profunda, humilde, quase envergonhada. "Obrigado, Helena", disse com voz firme e clara. "Obrigado por ter a coragem que me faltou. Obrigado por proteger meu filho quando eu estava cego demais para fazê-lo." Isabela, vendo aquela cena de aliança entre o marido e a serva, sentiu o chão sumir sob os pés. "Alessandro, mas o que você está dizendo?" gritou, a voz subindo uma oitava pela histeria. "Aquela mulher me ameaçou. Disse que chamaria a polícia contra mim, sua esposa. Ela levantou a voz na nossa casa. Você tem que expulsá-la imediatamente."
Ela é perigosa. Tentou agarrar o braço de Alessandro para sacudi-lo, para trazê-lo de volta ao seu controle manipulativo, mas ele se afastou com um movimento seco, como se o toque dela fosse contagioso. Ela não te ameaçou, Isabela, respondeu Alessandro, e o tom de sua voz mudou, tornando-se gélido e cortante, o mesmo tom que usava para destruir adversários políticos no plenário. Ela te deu um aviso. Ela fez exatamente o que eu deveria ter feito meses atrás. Alessandro deu um passo em direção à esposa, forçando-a a recuar. Eu vi tudo. Eu estava ali, atrás da curva. Eu vi como você o arrastou. Eu vi a raiva na sua cara. Você não estava educando. Ninguém. Estava descontando sua frustração numa criança indefesa de 4 anos. O rosto de Isabela ficou cinzento. A mentira desmoronara. Não havia como distorcer os fatos quando a testemunha ocular era o próprio juiz. Era só um momento de estresse. Ele me tirou do sério. Gaguejou tentando escalar espelhos. Você não estava aqui, não sabe como é difícil lidar com ele. Faço isso por nós, para termos uma família organizada. Mas cada palavra que saía de sua boca soava falsa e monstruosa diante da evidência da violência recém-cometida. Uma família organizada? Repetiu Alessandro com desprezo. Você transformou minha casa num quartel e meu filho num prisioneiro assustado. Eu pensava que o problema era o gênio dele, mas o problema era você. Sempre foi você. Abraçou Marco ainda mais forte, sentindo o coraçãozinho bater contra o seu. Helena disse para você parar, continuou Alessandro, escandindo as palavras como uma sentença inapelável. Eu digo para você ir embora. Isabela arregalou os olhos. O quê? Você não pode estar falando sério. Sou sua esposa. Mas Alessandro era irremovível. Você não é minha esposa. Você é uma mulher que abusa de crianças. E nesta casa não há lugar para você. Nunca mais. Virou-se para a saída, apontando a porta principal, com um gesto peremptório que não admitia réplicas. Saia, Isabela. Pegue sua bolsa e saia agora. Mandarei entregar suas roupas. Se em 10 minutos você ainda estiver aqui, farei exatamente o que Helena disse. Chamarei a polícia. E com a minha posição, garanto que não será um simples boletim de ocorrência. Eu vou te destruir. A máscara de Isabela caiu definitivamente, revelando a natureza narcisista e perversa que escondera sob camadas de maquiagem e boas maneiras. Você é um fraco, se gritou, o rosto retorcido de ódio. Vocês são patéticos, você e esse moleque mimado. Merecem ficar sozinhos com sua criada ignorante. Eu tentei civilizar vocês. Seus gritos preencheram o átrio, confirmando a todos sua verdadeira natureza instável e violenta. Mas Alessandro não respondeu. Permaneceu imóvel, uma estátua de proteção ao redor do filho, enquanto Helena assistia à cena com o orgulho de quem sabe ter vencido a batalha mais importante. Isabela, percebendo que perdera todo o poder, agarrou sua bolsa de grife de um aparador e dirigiu-se à porta, batendo os saltos no chão com fúria. Parou na soleira para lançar um último olhar venenoso. Você vai voltar rastejando, sibilou. Sem mim, esta casa vai desabar. Alessandro olhou para ela com uma calma olímpica. Esta casa estava desabando com você dentro. Agora ela está começando a ser reconstruída. A porta se fechou com um baque pesado, definitivo, deixando o mal do lado de fora e selando lá dentro uma nova esperança. Assim que a porta se fechou, a tensão que mantinha Alessandro de pé se dissolveu. Seus ombros caíram. Sentou-se num banco da entrada, com Marco ainda no colo, e começou a niná-lo. Acabou, Marco. Ela foi embora. Não volta. Mais! Sussurrava nos cabelos do menino. Marco levantou a cabeça, os olhos ainda úmidos, mas cheios de uma luz nova. Sério, papai? A bruxa não volta? Alessandro sorriu tristemente, beijando-lhe a testa. Sério, meu amor. Nunca mais. Helena aproximou-se devagar, recolhendo do chão o cesto de roupa que deixara cair no início de tudo. Sentia-se vazia, mas leve. Alessandro ergueu o olhar para ela. Helena, disse, com a voz rouca. Sinto muito por não ter te ouvido antes. Sinto muito que você tenha tido que arriscar seu emprego para fazer o meu dever. A partir de hoje, você é intocável nesta família.
Você é mais que uma governanta. Você é a avó que o Marco merece. Helena sentiu as lágrimas pinicarem os olhos. Pela primeira vez em 30 anos, não se sentiu uma funcionária, mas uma igual. Não há nada a perdoar, Sr. Alessandro, respondeu com doçura. O importante é que o Marco está salvo. O resto é conversa. Abaixou-se na direção do menino e acariciou sua bochecha. Viu, pequeno? O papai chegou. Os vilões sempre perdem no final. Marco sorriu, um sorriso verdadeiro, tímido mas luminoso, que espantou as longas sombras daquele corredor. A mansão, que até poucos minutos antes parecia um mausoléu frio e hostil, começou de repente a parecer mais quente. O silêncio não estava mais carregado de medo, mas de paz. Alessandro sabia que o caminho para reconstruir a confiança do filho seria longo. Havia feridas invisíveis para curar, medos para desarmar. Mas olhando para a mulher corajosa à sua frente e para a criança que segurava nos braços, sabia que não estava sozinho. A justiça triunfara, não graças a uma lei ou decreto, mas graças ao grito de uma mulher que escolhera o amor em vez do medo. Você está gostando dessa história intensa? O seu joinha nos ajuda muito a continuar criando conteúdo de valor. Deixe um like e inscreva-se no canal para não perder o final emocionante e ver como essa família vai renascer. Agora, continuamos com o vídeo para o grande final. Nos meses que se seguiram à expulsão de Isabela, a Vila Moretti passou por uma metamorfose que foi muito além da simples decoração. Alessandro, movido por um desejo quase obsessivo de apagar os vestígios do regime de terror, mandou remover os tapetes caros e as estátuas frágeis que Marco tinha medo de derrubar. No lugar deles, a grande sala encheu-se de tapetes macios e coloridos, cestos de brinquedos e desenhos infantis colados com fita adesiva nas paredes de mármore imaculado. A casa deixou de ser um templo do poder político para se tornar, finalmente, um ninho bagunçado e cheio de vida, onde as risadas de uma criança valiam mais que o protocolo de Estado. O caminho de cura de Marco foi lento, mas constante, uma flor desabrochando após um longo inverno. As primeiras noites foram difíceis, povoadas por pesadelos em que a bruxa voltava para pegá-lo, mas sempre que acordava gritando, encontrava Alessandro sentado ao lado da cama, pronto para segurar sua mão até o amanhecer. Pai, antes ausente e distraído, reduzira drasticamente seus compromissos parlamentares, delegando as reuniões menos importantes para estar presente em cada café da manhã e cada hora de dormir. Entendera que nenhuma lei aprovada valia tanto quanto a segurança emocional de seu filho, e essa dedicação era o remédio mais potente para as feridas invisíveis do menino. Helena, nesse novo arranjo familiar, tornou-se o centro gravitacional da casa. Não usava mais o uniforme de governanta, mas roupas elegantes e confortáveis que Alessandro insistia em lhe presentear. A relação deles evoluiu com naturalidade, passando da estima profissional para uma cumplicidade profunda e íntima. À noite, depois de colocar Marco na cama, ficavam conversando por horas na sala, compartilhando preocupações, esperanças e memórias. Alessandro descobriu nela uma mulher de cultura, sabedoria e doçura infinita, qualidades que a beleza gélida de Isabela jamais possuíra. Começou a olhá-la não como a babá, mas como a mulher que salvara sua vida enquanto ele dormia. Passou-se um ano, e a atmosfera na mansão estava irreconhecível. Era um domingo de primavera, e as janelas estavam escancaradas para o jardim florido. No famoso corredor de mármore, outrora lugar de medo e violência, agora ecoava o som de pezinhos correndo velozes. Marco, agora com 5 anos e cheio de energia, apostava corrida com o cachorro. De repente, escorregou num tapete e caiu feio no chão, com um baque surdo. Um ano antes, aquela cena teria desencadeado pânico na criança e fúria na madrasta. Mas hoje a reação foi diferente. Alessandro, que lia o jornal na poltrona, levantou-se num pulo, não com raiva, mas com preocupação paterna. Correu até o filho, ajoelhando-se na hora. "Tudo bem, campeão? Se machucou?" perguntou, checando os joelhos. Marco, em vez de chorar ou se encolher de medo da bronca, esfregou a perna e fez uma careta corajosa. "Caí igual a um super-herói, papai.
Não machucou nada. Alessandro caiu na risada e o abraçou forte, beijando sua cabeça. Você é um super-herói mesmo, mas corre devagar ou a vovó Helena dá bronca na gente. Helena observava a cena da porta da cozinha, secando as mãos no avental. Seu coração explodia de alegria ao ver pai e filho tão unidos, tão livres do medo. Alessandro levantou o olhar e cruzou com o dela. Havia uma luz em seus olhos, um pedido silencioso que Helena aprendera a ler. Naquela mesma noite, durante um jantar tranquilo à luz de velas, Alessandro pegou a mão de Helena entre as suas. Helena, disse com voz emocionada, você trouxe a luz de volta para esta casa. Não quero mais que seja apenas a governanta ou a babá. Quero que seja parte desta família de verdade. Você aceita ser minha esposa e a mãe oficial do Marco? Não foi um pedido ditado pela paixão juvenil, mas por um amor maduro, sólido como rocha, fundado no respeito, na gratidão e num projeto de vida compartilhado. Helena, comovida até as lágrimas, aceitou. Sabia que o laço deles nascera na dor, mas florescera na esperança. O casamento foi uma cerimônia privada e íntima no jardim da mansão, com Marco levando as alianças, saltitando de alegria, feliz por ter finalmente uma mãe que não gritava, mas que cheirava a biscoitos e segurança. A imagem final desta história é a de uma família sentada no sofá enquanto chove lá fora. Alessandro lê uma história. Marco dorme com a cabeça em seu colo e Helena está ao lado deles, com a cabeça apoiada no ombro do marido. A mansão não é mais um monumento à perfeição fria, mas um refúgio quente e imperfeito cheio de vida. Eles aprenderam que o verdadeiro poder não é comandar ou incutir medo, mas ter a coragem de levantar a voz para defender quem se ama. E Alessandro sabe que, se algum dia esquecer disso, haverá sempre a voz firme de Helena para lembrá-lo do caminho certo. A história de Marco, do pai que acordou e da doméstica corajosa, tornou-se uma lenda entre os amigos da família, um aviso poderoso. Nunca subestime a força de quem ama de verdade. O mal pode se esconder atrás de rostos bonitos e palavras educadas, mas a justiça tem o som inconfundível de um basta, gritado na hora certa. E naquela casa, aquele grito abrira as portas para uma felicidade que ninguém mais ousaria ameaçar. Na sua opinião, Alessandro fez bem em se casar com Helena apesar da diferença social e de idade? Ou o amor verdadeiro não conhece essas barreiras? Escreva sua opinião nos comentários. O amor vence, se você concorda com o final feliz deles. Se esta história de coragem e proteção emocionou você, deixe um like neste vídeo para apoiar o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas histórias onde os bons sempre vencem. Comente: proteja as crianças, se você acha que a segurança dos pequenos vem em primeiro lugar. Até a próxima!